Olá pessoal, com a vista aqui de casa, vamos começar a nossa próxima aula e o tema escolhido foi biotecnologia. Olha só, tema novo, tá? Então vamos pegar o nosso caderno SEI, frente A, capítulo 5, página 438, para acompanhar a partir de agora pontos importantes de biotecnologia que podem ser cobrados na prova de vocês. Vamos lá? Então, pessoal, biotecnologia é o campo da biologia que envolve o uso de organismos vivos ou componentes desses seres vivos para obtenção de produtos ou serviços de interesse humano. Então, nessa primeira imagem eu mostro exemplos aí de biotecnologia clássica, uma biotecnologia tradicional, a fabricação de vinho, a produção de pão, que envolve o uso de seres vivos, né? No caso, os fungos, as leveduras, que são utilizadas para o processo de fermentação. E na próxima imagem eu já cito exemplos de biotecnologia moderna, a clonagem, as células-tronco, os transgênicos, os testes de paternidade, que são pontos que precisam ser abordados aqui nesse momento, reforçados com vocês, porque têm sido aí encontrados em várias questões, tanto de vestibular quanto do próprio Enem. Então vamos começar pelas células-tronco. O que são células-tronco? São células indiferenciadas, capazes de se transformar em outros tipos celulares com funções específicas no nosso organismo. Então, imagine o tronco de uma árvore se ramificando em vários galhos. Agora, imagine essa célula indiferenciada se ramificando em células com funções específicas. Por isso, da denominação célula-tronco. A próxima imagem, eu queria que vocês tivessem uma atenção especial. Ela mostra o processo de diferenciação celular. Percebam que eu representei uma célula-tronco, uma célula sem função definida, uma célula indiferenciada. Por que, Hirohito? Percebam, porque todos os genes estão ativos. Essa célula vai se diferenciar em um neurônio, por exemplo, que vai passar a ter uma função específica no nosso organismo. O que é que vai acontecer nesse processo de diferenciação? Lembram que todos os genes estavam ativados? No processo de diferenciação, uma parte dos genes será inativada e outra parte permanecerá em atividade. Essa parte que permanecer em atividade é que vai produzir proteínas específicas para aquela célula específica. Então vocês perceberam que o processo de diferenciação celular é um processo de quê? De inativação de genes. Porque no início todos os genes estavam ativos. Então uma parte vai ser inativada e outra parte vai permanecer ativa. É isso que vai diferenciar, por exemplo, um neurônio de uma célula muscular. Qual foi a parte dos genes que permaneceu ativa, produzindo proteínas específicas para aquela célula? E quais são, Hirohito, os principais tipos de célula-tronco? As células-tronco, elas podem ser totipotentes, pluripotentes ou multipotentes, né? Essa é a classificação mais geral das células-tronco. As duas primeiras, totipotentes e pluripotentes, também são chamadas de células-tronco embrionárias. Já as multipotentes são conhecidas como células-tronco adultas. Por que isso? As totipotentes são encontradas aí no embrião, nos primeiros dias de vida desse embrião, nas fases de mórula e blástula. E elas são capazes de se diferenciar em qualquer tipo celular. Repito, qualquer tipo celular.
Já as pluripotentes, elas podem ser encontradas, por exemplo, no cordão umbilical, e elas são capazes de se diferenciar em vários tipos celulares, vários. Elas já não têm a capacidade que a totipotente tem. E as multipotentes, essas são chamadas de células-tronco adultas, porque elas são encontradas, por exemplo, na medula óssea, e elas são capazes de se diferenciar, de se transformar em alguns tipos de células, como, por exemplo, da linhagem sanguínea. Então, eu destaco na próxima imagem justamente as células totipotentes, aquelas que eu falei para vocês são capazes de se diferenciar em qualquer tipo de célula. Então, vocês têm ali em cima um zigoto, resultante da união do espermatozoide com o ovócito. Esse zigoto vai começar a sofrer um processo de clivagem, de sucessivas mitoses, até formar uma massa de células chamada de mórula, e depois de blástula. E é nessas duas primeiras etapas do desenvolvimento embrionário, mórula e blástula, que eu encontro as chamadas células totipotentes, as mais indiferenciadas, aquelas que podem originar qualquer tipo celular. Tudo bem? Outro detalhe que eu gostaria que vocês não esquecessem, prestem atenção nessa sigla, pode ser citada numa questão experimental do Enem, as células-tronco IPS. É uma sigla em inglês, significa células pluripotentes induzidas. São células-tronco pluripotentes produzidas em laboratório a partir de células humanas adultas. Qual é a grande vantagem desse tipo de célula-tronco? Não há necessidade do uso de embriões. Agora, vocês percebam que essa indução que pode ser feita em laboratório produz célula pluripotente. Lembram da pluri? Ela pode se transformar em vários tipos celulares. Então, ela pode ter a utilização aí para produzir vários tipos, mas não todos. Porque a mais indiferenciada de todas é a totipotente e essa é obtida apenas a partir de embriões na fase de mórula e de blástula. Por isso que eu fiz questão de trazer aí para vocês, no próximo slide, a lei de número 11.105/2005, que é a Lei Brasileira de Biossegurança, que diz que no Brasil só é permitido o uso de células-tronco embrionárias a partir de embriões que estejam congelados há no mínimo 3 anos, ou que sejam, por algum motivo, inviável para implantação. Além disso, aqui no Brasil, essas células-tronco obtidas de embriões é liberada apenas para fins terapêuticos ou científicos. Então, vale a pena dar uma lida aí nesses 2 trechos da Lei Brasileira de Biossegurança que também poderiam ser contextualizados numa questão do Enem. Outro ponto importante para a gente abordar hoje é a questão da clonagem. O clone é um indivíduo derivado de outro e que possui o mesmo patrimônio genético. Então, é uma cópia genética de outro indivíduo. Vejam aí, a clonagem ela pode ser natural ou ela pode ser uma clonagem artificial, que por sua vez pode ser reprodutiva ou terapêutica. Então, um bom exemplo de clonagem natural é a reprodução assexuada. Por exemplo, a bipartição, a divisão binária de bactérias. Eu representei aí uma bactéria mãe se dividindo, sofrendo bipartição e originando 2 bactérias filhas com a mesma carga genética. Então, essas bactérias filhas são clones naturais daquela bactéria inicial. Então, é um exemplo de clonagem natural.
Outro exemplo muito clássico, a gente vai estudar um pouco mais à frente em reprodução humana, é a produção dos gêmeos idênticos ou monozigóticos, também chamados de univitelinos. Então é outro exemplo clássico de clonagem natural. Agora, clonagem artificial, um exemplo que ainda tem sido citado na prova é a experiência, a produção da ovelha Dolly, não é? Lembrem que foi o primeiro mamífero adulto clonado. Lembram como foi feita essa experiência? Pegaram a ovelha A e dessa ovelha A retiraram um óvulo. E desse óvulo descartaram o núcleo, ou seja, desse óvulo da ovelha A, eu vou utilizar apenas o citoplasma. De uma ovelha B, pegaram uma célula somática, que é uma célula somática, uma célula diploide, uma célula 2N, qualquer célula do corpo dessa ovelha B. Escolheram uma célula de glândula mamária e retiraram esse núcleo 2N e introduziram naquele óvulo que estava sem núcleo da ovelha A. Perceberam que eles produziram? Eles produziram agora um óvulo com um núcleo 2N. É como se fosse uma célula ovo ou zigoto sem ter acontecido fecundação. E esse óvulo começou a se multiplicar e formou uma mórula, um embrião que foi introduzido no útero de uma ovelha C. Essa ovelha C seria apenas uma barriga de aluguel. E esse embriãozinho deu origem a Dolly, que acreditava-se naquela época seria um clone da ovelha B, aquela ovelha que forneceu o núcleo 2N, o núcleo da célula somática. Continuando, vamos recapitular. No próximo slide eu mostro, ó, se retira o núcleo de um óvulo da ovelha A e se introduz nesse óvulo um núcleo 2N de uma célula somática da ovelha B. E aí vai se obter um embrião, esse embrião vai ser implantado no útero da ovelha C, que é a barriga de aluguel, e você vai ter um clone daquela célula 2N, daquela célula de glândula mamária que foi a da ovelha B. E por que é que na realidade Dolly não era um clone perfeito? Porque hoje já se sabe que DNA nuclear eu herdo 50% da minha mãe e 50% do meu pai. É o DNA encontrado nos cromossomos. Eu tenho 46 cromossomos na minha célula, herdei 23 da minha mãe e 23 do meu pai. Mas lembre que o DNA mitocondrial a gente só herda da nossa mãe. E esse DNA mitocondrial também tem informação genética. E onde é que fica a mitocôndria? No citoplasma. Então vocês perceberam o equívoco lá na experiência de Dolly? Porque eles usaram o citoplasma de uma ovelha A e o núcleo da ovelha B. Para Dolly ser um clone perfeito, eles teriam que ter utilizado o óvulo e o núcleo 2N de uma mesma o quê? Ovelha. Então quer dizer que Dolly tinha aí 2% de características da ovelha A. Por isso que ela não era um clone perfeito. E esses 2% equivale justamente ao DNA mitocondrial, 2% do DNA total. Quer dizer, então, que do DNA total, nós temos 51% da nossa mãe e 49% do nosso pai. Tudo bem? Outro ponto importante para a gente relembrar é a técnica do DNA recombinante, não é? Em que consiste essa técnica? Numa linguagem bem simples, cortar, colar. Então, eu vou cortar um segmento de um DNA de um indivíduo e vou colar no DNA de outro indivíduo. Se esses seres forem de espécies diferentes, eu vou estar produzindo o que a gente chama de organismo transgênico.
Para cortar, eu vou precisar de uma enzima. Como é que se chama essa enzima? Enzima de restrição. Para colar, eu também vou precisar de uma enzima. Como é que se chama essa enzima? Ligase. Então, vamos por parte. Enzimas de restrição, primeiro, são enzimas bacterianas. Eu só encontro essas enzimas em bactérias. Então, elas possuem a capacidade de cortar o DNA em pontos específicos. Em a questão do Enem, já foi dito certa vez no item que a enzima cortava RNA, errado. Essas enzimas de restrição apresentam a capacidade de cortar o DNA em pontos específicos. Na bactéria, para que ela serve? Defesa. Se um vírus de DNA invadir essa bactéria, ela vai ser capaz de cortar esse DNA do vírus e matar o vírus. Os geneticistas descobriram isso e passaram a isolar essas enzimas de bactérias e utilizar essas enzimas como verdadeiras tesouras genéticas. Então, elas vão servir para cortar moléculas de DNA em pontos específicos. Então, veja essa imagem a seguir. Eu ilustrei aí uma enzima de restrição sobre uma molécula de DNA e observem, ela está cortando num ponto específico ali entre a guanina e a adenina. Então percebam que a enzima de restrição ela é capaz de cortar moléculas de DNA em pontos específicos. Vejam mais dois exemplos nessa segunda imagem. Também mais duas enzimas de restrição aí, cortando moléculas de DNA em pontos específicos. Então, se você transfere o gene de uma espécie para outra espécie, essa outra espécie passa a ser chamada de transgênica, porque ela recebeu um gene que não é característico daquela espécie e vai passar a produzir, com isso, uma nova proteína. Um exemplo clássico, uma figura que inclusive já apareceu em provas, é essa aí, da bactéria, desse bacilo. Essa bactéria, ela produz uma toxina que tem ação inseticida. Uma toxina que mata insetos, mas que a princípio não causa nenhum problema à saúde humana. Então, o que foi que os cientistas fizeram? Isolaram, cortaram o gene dessa bactéria, o gene específico que produz essa toxina, e inseriram no gene do milho, no DNA do milho. E aí o que foi que aconteceu? O milho passou a produzir a toxina inseticida. É um milho transgênico. Ele recebeu um gene de outra espécie, de uma bactéria, e passou a produzir uma proteína que ele não produzia antes. Então, quando a lagartinha aí tentou comer o milho, ela morreu porque o milho produzia esse tipo de toxina. A princípio, não teria nenhum problema a gente consumir esse milho, essa toxina não causaria danos à nossa saúde. E como é que esse gene da bactéria foi colado no DNA do milho? Usando uma enzima chamada de ligase. Então, lembre dessas duas enzimas. A enzima de restrição é a enzima que corta o DNA em pontos específicos e a enzima ligase é a enzima que vai colar justamente esse gene na nova molécula de DNA. Outro exemplo bem clássico, outra figura que vocês podem encontrar aí na prova, é dessa bactéria transgênica produtora de insulina humana. Então, veja o que é que está sendo feito. Primeiro, eles estão cortando o plasmídio, que é o DNA circular da bactéria, usando uma enzima de restrição. Com outra enzima de restrição, eles vão cortar o quê? O DNA humano
e separar o gene que é responsável pela produção de insulina. E vão colar esse gene humano no plasmídio da bactéria. Então, a bactéria vai ter agora o gene humano da produção de insulina, uma bactéria transgênica, e passará a produzir a insulina humana. Qual a vantagem disso? Essas bactérias vão se reproduzir de maneira assexuada, rapidamente, vão passando esse gene para sua descendência. Lembre, é reprodução assexuada, os descendentes são clones, são geneticamente iguais. Com isso, a produção de insulina aumenta e a tendência é que o preço caia. Então, uma grande vantagem do uso dos transgênicos. Falando em vantagens, há quem apresente pontos positivos, há quem apresente pontos negativos, né? Eu trouxe aí uma tabelinha com alguns pontos positivos e alguns pontos negativos que podem ser abordados na prova, né? Um dos pontos positivos do transgênico, por exemplo, plantas transgênicas, são plantas mais resistentes a pragas, são plantas mais resistentes às secas, às geadas. Isso faria com que? Com que se diminua o custo da produção desses alimentos. Eu vou ter menos despesas com agrotóxicos, eu vou ter menos despesa com adubo, eu vou ter aquela produção vegetal durante todo o ano. São plantas mais resistentes. Sem contar que numa única planta eu posso introduzir genes de interesse de outras plantas, não é? Para a produção de quê? De vários tipos de proteínas e vitaminas. Então eu teria aí um superalimento, um alimento com uma variedade maior de proteínas e vitaminas, uma produção muito mais acelerada, porque são plantas mais resistentes, o que poderia estar ajudando para erradicar a fome do mundo. Agora, alguns pontos negativos. A gente não sabe ainda quais são os efeitos colaterais desses transgênicos na nossa alimentação. Outra coisa, se eu crio uma superplanta, a tendência é haver uma seleção de uma superpraga. Aquelas pragas mais frágeis, elas vão sendo eliminadas no processo evolutivo. Essas vão morrendo. E a tendência é que sobrem as pragas mais fortes. Outra coisa é que eu posso estar criando aí um monopólio nas mãos de grandes empresas produtoras aí desses alimentos transgênicos e eliminando com isso os pequenos produtores agrícolas e aumentando o desemprego. Então, é preciso que a gente coloque isso na balança de uma maneira assim bem coerente, bem crítica e analise pontos positivos e pontos negativos da produção desses transgênicos. A próxima imagem aí, eu selecionei 2 alimentos só para mostrar esse triângulozinho com a letra T, representam que esses alimentos apresentam produtos produzidos com a técnica de quê? De transgenia. Então, que eles contêm alimentos transgênicos e é como eu disse no slide anterior, os efeitos colaterais para a nossa saúde em relação a esses alimentos ainda são desconhecidos. E, para finalizar a nossa aula de hoje, eu gostaria de lembrar dessa imagem, também assim muito frequente em prova, a questão dos testes de DNA, dos testes de paternidade. Esses retângulozinhos escuros, eles significam o quê? Eles representam trechos da molécula de DNA. E se você observar aí na primeira imagem da inclusão, observem esses 2 trechos do filho. Ele tem que ter recebido esse trecho do DNA ou da sua mãe ou do seu pai, para que ele seja filho do casal. Veja que na segunda imagem, o primeiro trecho, ele corresponde ao trecho do DNA da mãe, mas o segundo trecho não é nem da mãe, nem do suposto pai. Isso excluiria esse suposto pai num caso aí de paternidade duvidosa.
Vamos analisar mais isso aí nessa segunda imagem. Olha essa segunda imagem que já foi retirada aí de uma prova. Tinha uma mãe, tinha os trechos aí da molécula de DNA de uma criança e tinham dois homens, homem A e homem B, e a questão perguntava quem desses aí era o pai dessa criança. Então você parte ali pelas bandas do DNA da criança. Percebam que a primeira corresponde à da mãe. A segunda, eu coloquei uma seta aí mostrando do homem B. A terceira, da mãe. A quarta, do homem B. Então você vai fazendo isso para toda a sequência dessas bandas do DNA representada por esses retângulos em preto. A criança tem que ter herdado da mãe ou do pai. Então, nesse caso, o homem B é que é o pai da criança. Na próxima imagem, tinha uma mãe, um pai na questão e 3 filhos, filho 1, filho 2 e filho 3. E o enunciado da questão dizia que uma dessas crianças não era filha do casal. Uma dessas crianças tinha sido adotada e pedia para que o aluno identificasse qual a criança tinha sido adotada. Você vai utilizar o mesmo tipo de procedimento. Você vai linha a linha, observando se aquele trecho do DNA ela herdou do pai ou da mãe. Então observe na criança 2, aquela segunda parte ali do DNA, aquela segunda banda do DNA, não há correspondência nem no pai, nem na mãe. Então descobrimos que é aquela criança 2, a criança adotada, a criança que não é filha desse casal. Então, esses são alguns pontos de biotecnologia que vocês precisam reforçar nesse momento dessa revisão de vocês. Agora, o que é que vocês têm que fazer? Ler o trecho, a parte de biotecnologia aí no módulo de vocês, no nosso módulo SEI, e responder as questões de biotecnologia para que no nosso próximo plantão de dúvidas possamos tirar as dúvidas de vocês e continuar discutindo mais sobre esse tema que tem sido bastante abordado nas provas de vestibular e nas provas desse Enem. No mais, aquele cheiro no coração de cada um de vocês. Fiquem em casa, muita saúde, muita paz e uma boa Páscoa para todos vocês.